Glória a Deus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez fazendo aqui a nossa transmissão da EBD online, aqui no Templo Central, principalmente voltado para os nossos irmãos da terceira idade, mas também aqueles que por alguma situação não puderam vir para a EBD presencial. Estamos ainda com as restrições em decorrência da pandemia, seguindo os protocolos de segurança dos órgãos competentes, mas também estamos fazendo nossa transmissão online para que possamos acompanhar o estudo da Palavra do Senhor. Estamos estudando a respeito da Igreja Eleita, baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, e na lição de hoje estudaremos a lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Nosso professor, presbítero Jessé Patrício, estará ministrando na aula de hoje e chamaremos em seguida. Texto áureo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aprenderemos excelentes lições sobre a oração intercessória de Paulo aos Efésios. O que nós podemos aprender com isso? Sobre o exercício do amor e sobre como que nós temos que ser para com os nossos irmãos e para com o mundo que nós vivemos, uma vez que somos a Igreja de Cristo e temos que influenciar. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e que possamos continuar no estudo da Palavra do Senhor. Nosso professor, o presbítero Jessé Patrício. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos aqui, louvando a Deus pela vida do nosso irmão Daniel, sempre aqui nos dando trazendo esse know-how. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão superintendente Johnny. E é bom ouvir irmão Johnny, né, irmãos? O homem fala bonito, é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida do prefeito Lucas, está aqui também, servo de Deus. Louvo a Deus pela sua vida que está na sua casa agora, podendo participar dessa live e podendo se alimentar da palavra de Deus, irmãos. Estivemos aqui na manhã, aqui na sede, no Templo Central, estudando a palavra do Senhor e vamos assim dar continuidade, trazendo uma reflexão, um resumo dessa lição para você que está em casa e que você também seja edificado, você seja abençoado com a pregação, com o estudo da inerrante palavra de Deus. Nós estamos estudando essa epístola aos Efésios, né, a Igreja Eleita, hoje na lição número 10, de 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Que lição maravilhosa, tremenda. E a leitura bíblica em classe está em Efésios 3, do verso 14 ao 21. Vamos ler o texto áureo? O texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Leitura bíblica em classe em Efésios 3, 14 a 21. Você que não tem a revista, abra a sua Bíblia e acompanhe. E eu peço até que você mantenha a sua Bíblia aberta. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aí na Epístola aos Efésios, no capítulo 3. E assim nos diz a palavra: por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que lição maravilhosa é esta lição que traz a intercessão, a oração de Paulo pelos Efésios.
Na introdução, o autor diz assim: após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão de Paulo, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Louvado seja Deus. Tema glorioso, maravilhoso. O cuidado que o apóstolo Paulo tinha com esta igreja, com esta comunidade cristã, corroborados com o poder do Espírito Santo. Ele inicia essa oração, como nós vemos aqui, que ele se põe de joelho, e ele tem uma oração, na sua oração, um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. E nós vimos nas lições anteriores, que fala do mistério oculto, que essa riqueza da sua glória é justamente o fato de sermos participantes, como igreja. Como igreja do Senhor, nós somos participantes. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, de formas que participamos das riquezas, de todas as bênçãos, de todas as promessas advindas da parte de Deus. Paulo pede para que a igreja, então, ela tome posse dessas ricas bênçãos que são dispensadas à igreja. E ele ora para que eles sejam fortalecidos com poder. Porque, na verdade, essa igreja, quando Paulo visita, quando ele chega nessa região, na sua terceira viagem missionária, ele encontra ali irmãos, e a Bíblia fala ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que ele encontra ali 12 irmãos, e ele, conjuntamente com Apolo, que era um homem de Deus, de Alexandria, que pregava, que tinha muito conhecimento, mas que ainda não conhecia o poder do Espírito Santo. E Paulo pergunta a eles ali se eles já haviam recebido o poder do Espírito Santo, se eles já conheciam, e eles disseram que nós nem ouvimos falar. E eles conheciam o batismo de João. E Paulo ora por eles, ora por aquela igreja, por aqueles irmãos, e eles recebem o revestimento do Espírito Santo. E Paulo, ele agora vê uma igreja crescer. Porque, irmãos, uma igreja precisa desse revestimento para crescer. O crescimento da igreja está relacionado com a presença do poder do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo na igreja é fundamental. E é por isso que ele ora para que eles continuem buscando, orando, e na sua oração eles eles busquem esse poder incessantemente, sem parar. Não adianta buscar hoje, não buscar amanhã, é sempre. Há uma necessidade da igreja ter esse poder. Há uma necessidade da igreja buscar esse poder. O poder do Espírito Santo é essencial. Certa vez, Dwight Lyman Moody, perguntaram para Moody, o que fazemos? O que é preciso para que comece um avivamento na igreja? E Moody dizia: acenda uma fogueira no púlpito. Então, a igreja, irmãos, precisa do fogo do Espírito Santo. A igreja precisa, e principalmente seus líderes, precisam buscar o poder do Espírito Santo para que esse fogo se alastre pela igreja. Paulo, quando chega ali, cheio do poder de Deus, ele impõe as mãos, e aqueles crentes são cheios do Espírito Santo. A igreja precisa desse poder, irmãos. Certa feita, Charles Haddon Spurgeon, ele disse uma frase que eu nunca me esqueço, que ele disse que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser salva sem o poder do Espírito Santo. Irmãos, sem o poder do Espírito Santo, irmãos, a igreja não cresce, o evangelho não prospera, o crente ele não vence as lutas e os embates dessa vida. E o próprio Spurgeon dizia
que um dos livros que eu li, que bancos vazios de oração produzem púlpitos vazios de poder. A igreja precisa orar, não só os obreiros precisam ser cheios do fogo do Espírito, mas a igreja também precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa buscar, para que o poder de Deus se manifeste na igreja e o nome do Senhor seja glorificado e as almas sejam salvas e o evangelho cresça e o inferno seja abalado, porque Jesus ele já prometeu em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, louvado seja Deus, aleluia. Então ele ora por essa igreja para que eles sejam fortalecidos no poder de Deus, no poder. Se a gente fosse falar de poder de Deus aqui, nós ficaríamos aqui a manhã inteira falando. Como é bom falar do poder de Deus, como é bom falar das coisas concernentes ao nosso Deus. Nós precisamos orar, irmãos, a igreja precisa orar. A história nos conta, os grandes avivamentos foram precedidos de oração. Os grandes avivamentos no reino de Deus foram precedidos de oração. Aliás, irmão Johnny, esta obra realizada na Ásia Menor, se nós olharmos lá no livro de Atos dos Apóstolos, foi um dos maiores avivamentos da igreja, foi em Éfeso. O que Paulo enfrentou, ele chega a dizer aos coríntios que lá ele enfrentou feras. A perseguição foi muito forte. Ele enfrentando ali um culto a uma deusa, onde a venda das imagens daquela deusa aqueciam todo o comércio daquela região. E Paulo ali começou a pregar e o evangelho prosperou. E a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias naquele lugar. Tanto que as pessoas começaram a trazer os seus livros de magia, livros de ocultismo, de feitiçaria, e queimavam em praça pública, confessavam os seus pecados, e o nome de Deus sendo glorificado naquela igreja. Era uma verdadeira guerra espiritual, que só podia ser vencida através do poder da oração. E ele agora escreve a esses irmãos, e nós não podemos esquecer que ele escreve de Roma, e ele escreve preso, na sua primeira prisão, onde ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, para aqueles irmãos, para que eles continuassem buscando o poder de Deus, e que eles continuassem habitados por Cristo, que eles continuassem, olha, que Cristo habitassem pela fé no coração deles, e continuasse habitado. O autor da lição, ele justamente usa o verbo katoikien, que é a habitação permanente, ou seja, que Jesus continuamente habitasse neles, não que fosse temporário. Jesus não pode habitar em nós temporariamente. O poder do Senhor tem que viver, tem que habitar em nós sempre. E é para isso, e por isso devemos orar sempre. Não é isso que a Bíblia ensina? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Louvado seja Deus. No ponto 2 da nossa lição, o autor vai lembrar o que Paulo orou também por eles, para que eles fossem arraigados e fundados em amor. Observem que primeiro Paulo pede para que eles sejam fortalecidos no poder. Fortalecidos no poder de Deus. O poder que nos dá autoridade para vencer todas as forças do diabo, todas as forças do inferno. E que Cristo habitasse neles sempre, não deixasse de viver neles, e eles não deixassem de viver em Cristo. E agora Paulo vai recomendar essa igreja em oração, e ora por eles, para que eles sejam arraigados e fundados em amor. Irmãos, porque o Evangelho, irmãos, o cristianismo deve ser marcado por um equilíbrio. Eu gosto de dizer isso. O cristão ele deve ter virtudes na vida dele que não podem de forma nenhuma faltar. O crente precisa ser cheio do poder, precisa buscar o poder, mas o crente precisa ter e ser cheio do amor de Deus. Aliás, o amor é a maior virtude cristã. Em 1 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior dessas é o amor. Em 1 João 4:8, eu acho lindo aquele versículo,
João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós dizemos que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que conhecemos a Deus e não amamos, nós não conhecemos a Deus. Então, irmãos, o crente, aliás, é bom lembrar, irmãos, que o verdadeiro cristão, ele é evidenciado pelo fruto e não pelos dons. É interessante isso, porque os dons, irmãos, os dons são para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja. É uma relação vertical, nós recebemos de Deus. Os frutos, irmãos, é no âmbito horizontal. Nós emanamos os frutos aos homens, às pessoas. Então, recebemos o poder de Deus para que sejamos revestidos, para que tenhamos autoridade, para que falemos com ousadia, mas precisamos do fruto para que nós possamos, na vida prática, mostrarmos que nós recebemos esse poder de Deus. Então, o amor, irmãos, é a maior virtude cristã. E a gente estava ali agora na classe, lembrando que, é claro, na nossa língua a gente tem a noção de amor. Mas o amor, ele se subdivide, né? O amor ao irmão, o amor à esposa, o amor de amigos. E a língua grega é interessante porque ela subdivide isso. Nós temos o amor philos, que é o amor entre amigos, é a amizade, né? Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, e ele escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve uma pessoa chamada Teófilo. Né? Teófilo era alguém de alta posição, e o nome Teófilo é justamente amigo de Deus. Teos, Deus, Philos, amigo, ou alguém que ama a Deus. Ele escreve alguém que ama. Então, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos é escrito para alguém que ama a Deus. Você ama a Deus? Você ama ao seu irmão? Louvado seja Deus. Então, nós temos filhos, nós temos estorgel, que é aquele amor de pai para filho, de irmão para irmão. Nós temos o eros, que é o amor de esposo para esposa, o amor sexual, que deve haver no casamento. Não pode faltar no casamento, né? Não pode faltar. E o ágape, esse é o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor sublime, o amor, o maior de todos os amores, é o amor de Deus, e que nós precisamos colocar em prática, porque o apóstolo Paulo, nessa oração, ele vai dizer isso, e o autor da lição, ele enfatiza aqui, que eles precisavam ser arraigados e fundados nesse amor, no ágape, que é o amor de Deus, um amor sacrificial. Meu Deus do céu, irmãos, porque dizer que a gente ama é muito fácil, na teoria é fácil, agora na prática, a gente estava discutindo isso agora na lição, a gente estava falando sobre isso, porque o amor, irmão, ele precisa ser praticado, ele precisa ser colocado em prática, e o autor vai dizer, Paulo na oração vai dizer que eles fossem arraigados e fundados em amor. Que interessante, irmão, ele usa duas figuras, presbítero Lucas, ele usa duas figuras aqui, uma figura que é da agricultura e a outra que é da arquitetura. Arraigados, como ramos, algo que tem raiz, que tem profundidade, né? Algo que tem raízes. Aliás, irmão, Jesus em João 15, ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira. Jesus é essa grande videira e nós somos os seus ramos. Nós fazemos parte de uma árvore. Se Jesus, ele é o próprio amor de Deus, nós precisamos, como ramos, demonstrar esse amor e vivenciar esse amor. E Paulo, na sua oração, ele vai dizer que eles fossem também fundados em amor. O amor tinha que ter raízes e o amor também precisava ter base, fundamento. E uma das lições que vimos atrás é que Jesus, ele é o fundamento da igreja. Pedro vai dizer que ele é a principal pedra da esquina, a pedra angular, pedra que foi rejeitada pelos homens, do jeito que você quiser.
E nós somos edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus. A igreja é esse edifício, cuja pedra principal é Cristo. Então, a estrutura que é Jesus, ela nos sustenta. Se nós somos sustentados por a estrutura que é Jesus, a grande pedra, então nós devemos também ser firmes, ter a firmeza e também termos o mesmo sentimento, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Jesus, que mesmo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humildade, amor, louvado seja Deus. E não é fácil, a gente falava aqui na lição agora, que esse amor de Deus, esse ágape, não é fácil, mas ele é necessário. E somente aqueles que nasceram de novo, irmãos, podem sentir esse verdadeiro amor. Esse amor que sente a dor do outro, sacrificial. Esse amor que perdoa. Esse amor que perdoa. O apóstolo Paulo vai dizer, para que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. É muito profundo esse amor de Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Eu vi esses dias num vídeo no YouTube, um julgamento antigo de um dos maiores serial killers americanos, Ted Bundy, e várias pessoas faziam depoimento naquele julgamento. Isso é normal no sistema common law, sistema americano de leis. As pessoas participam ativamente dos julgamentos, e parentes das vítimas, e várias pessoas diziam para aquele homem o ódio que elas sentiam dele. Muitas pessoas. Eu quero que você apodreça no inferno. Eu quero que você sinta a dor que nós sentimos. Eu quero que você sofra, que você não morra tão cedo, mas que sofra muito antes de morrer, que você vá para o inferno e etc. E de repente se levantou um homem naquele tribunal, e ele era o pai de uma das vítimas daquele serial killer. E ele olhou para ele e disse: olha, fulano de tal, você tirou talvez uma das coisas mais preciosas que eu tinha, que era minha filha. Como eu amava minha filha. Ele falou da filha e de repente ele olhou para ele: mas eu quero te dizer que eu te perdoo em Cristo Jesus. Eu aprendi a te perdoar e eu quero dizer que Jesus Cristo pode te salvar, no meio daquele tribunal. Uma coisa que a gente, quando vê, você se comove, o coração se enche de graça, mas justamente aquilo, irmãos, é a exteriorização do amor de Deus no coração daquele homem. Sinal de que aquele homem nasceu de novo. E o apóstolo Paulo, ele quer isso dessa igreja. Ele ora por essa igreja no sentido de que eles tivessem raízes, que eles tivessem fundamento, para que eles pudessem, de fato, amar como Deus amou. E o nosso irmão Johnny falou uma coisa interessantíssima hoje ali, na sua participação, que o apóstolo Paulo não andou com Jesus. Ele se torna um apóstolo, ele não andou com Jesus, e não teve as experiências que os demais apóstolos tiveram. Ele não teve a oportunidade, como os demais tiveram, de fazer aquele seminário intensivo com Jesus de 3 anos e meio, né? Mas, pela revelação do Espírito Santo, ele teve uma compreensão tão forte do amor de Deus, mais forte até do que alguns daqueles que andaram com Jesus. E ele vai trazer isso e vai destrinchar como doutrina para a igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele vai justamente ser o instrumento que Deus usa para trazer a espinha dorsal da doutrina para a igreja. Doutrina essa que ele vai enfatizar a importância primordial do amor, quando ele diz que o amor é a maior virtude cristã, é a maior virtude do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele orando pede que ao Senhor que esses crentes sejam cheios do poder de Deus. Eles precisavam ser. Ele não queria que eles voltassem a ser como antes, que só conheciam o batismo de João. Que eles fossem cheios do poder de Deus, que eles continuassem a vencer, que eles continuassem a buscar esse poder. Ele pede que eles sejam
que Cristo habite neles, que eles habitem em Cristo, e Ele quer que eles sejam arraigados e fundados em amor, que o amor de Deus possa superabundar os corações desses irmãos de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer aqui, o autor da lição, dando continuidade, diz, ele traz a dimensão desse amor de Cristo, a intensidade desse amor de Cristo. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso aqui eu acho sensacional, irmãos. Meu Deus do céu. Paulo fala algo aqui que parece que foge da nossa compreensão, né? Ele fala algumas coisas que parece que é difícil da gente compreender. Eu me lembro Pedro, quando Pedro vai dizer que o nosso irmão Paulo escreve algumas coisas que são de difícil compreensão. E é verdade, irmãos. Meu Deus. Ele vai dizer que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. É difícil de compreender isso, irmãos. Porque quem é Deus? Quando se fala de plenitude de Deus, irmãos, quem é Deus, irmãos? Quais os atributos exclusivos de Deus? Atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Deus é soberano, Deus é transcendente, Deus é imutável, Deus é infinito. Como é que a gente vai ser, irmão, se os atributos de Deus são incomunicáveis? Como é que a gente vai ser cheio de toda a plenitude de Deus? Parece que eu me lembro de Festo, o rei Festo, o governador Festo, falando com Paulo, lá em Atos 26, né? Paulo, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Né? Mas Paulo, ele vai justamente nos fazer entender isso, quando ele completa a oração dizendo que Deus ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos. Ô crente de Deus, Deus pode fazer muito mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado. Nós precisamos viver essa dimensão do Evangelho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. O amor de Deus vai muito além do que pedimos ou pensamos. Deus tem coisas tremendas para você, meu amado irmão, que está aí, às vezes angustiado por essa pandemia, às vezes aflito. Está na hora de você orar, dobrar seu joelho, falar com Deus, ler a palavra, e Deus vai te mostrar coisas inefáveis, coisas escondidas, coisas tremendas, coisas maravilhosas, além daquilo que você imagina, porque Deus ele é poderoso para assim fazer. E ele vai dizer isso aos coríntios, é interessante, quando ele vai dizer aos coríntios, 1 Coríntios 2, que as coisas que não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado seja Deus, Deus tem coisas grandes preparadas para nós. Interessante, irmãos, pastor Otávio está aqui, pastor Geraldo e demais irmãos, sabem que há muitos anos atrás a igreja, por orar mais, evidentemente, os nossos irmãos e irmãs buscavam algo que hoje a gente não vê muitos crentes buscando, que são arrebatamentos. Os crentes, era comum crente ser arrebatado, em vigílias. Eu fui criado assim na igreja. E eu me lembro muito bem, minha mãe, quando ela contava esse testemunho, contou muitas vezes, quando ela se converteu, pouco tempo antes, ela tinha perdido duas irmãs minhas. Eu não era nascido. E uma morreu aos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e uma outra aos 8 anos de idade. E ela, quando se converteu, ela via as irmãs sendo arrebatadas, e contando maravilhas, e ela começou a orar, e ela começava a falar, Deus me move, meu Deus, o que houve? Por que minhas filhas morreram? Por que o Senhor levou minhas filhas? E uma das irmãs da igreja disse, irmã, comece a orar e jejuar, que Jesus vai te mostrar onde estão suas filhas. Olha como é que era a visão dos irmãos, entendendo a capacidade de Deus de fazer coisas além da nossa imaginação. E ela orava e jejuava, orou um dia e jejuou 4 dias, sem comer nem beber. Está difícil a gente fazer isso hoje, não está, irmão? Está difícil. E ela orou, jejuou, e
lá no final daquela campanha, de noite, ela foi arrebatada. E ela conta que ela sentia como o espírito dela saísse da cama. E alguém a levou, e ela, quando se viu, estava no lugar, e um homem de mãos estendidas para ela, com as mãos furadas. Louvado seja Deus. E o homem das mãos furadas estendia as mãos para ela e só disse uma coisa: vem aqui, minha filha, que eu vou te mostrar os meus cordeirinhos, os teus filhos, onde eles estão. E quando ela chegou naquele lugar, ela disse que não consegue descrever. Eu já ouvi outros testemunhos de irmãos que foram arrebatados. Eu não sei se você já ouviu o testemunho, talvez já tenha escutado. Parecido. Ela disse que não consegue descrever a beleza, a realeza do lugar, a dimensão do lugar, o ambiente, a paz, a alegria daquele ambiente. E ela, quando foi levada, e ela só lembra disso, do homem de branco dizer para ela, com as mãos furadas: eis ali, eu vou te mostrar onde estão os meus cordeirinhos, os teus filhos. E quando ela olhou, estavam lá os dois já grandes, mas ela como se reconhecesse, morreu criança, mas já grandes, e ela via aquilo, e ela se alegrou, e aquilo foi uma alegria tão grande, uma renovação de fé, e ela contou esse testemunho. Eu passei a minha infância e minha adolescência ouvindo ela contando esse testemunho, e eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes para nos mostrar. Deus tem coisas além da nossa imaginação, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E o céu é um exemplo disso. Deus tem preparado para a sua igreja um lugar de glória, e nós assim aguardamos esse dia. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor da lição, ele nos leva a um momento que é do fim dessa oração intercessória de Paulo, quando ele faz um convite a todos esses irmãos, depois de pedi-los e orar que eles fossem cheios do poder, depois de orar que eles tivessem Cristo habitando neles permanentemente, depois de orar que eles fossem revestidos do amor de Deus, arraigados e edificados. Agora, ele conclui dizendo, e convida-os para que adorem ao Senhor. Ele agora usa de uma doxologia. Ele vai dizer, ele encerra tudo isso dizendo que, aqui na nossa leitura, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você que tem uma vida de comunhão com Deus, de vida com experiências com Deus, você também é um adorador do Senhor. Louvado seja Deus. Você é um verdadeiro adorador. Que a sua vida seja feita para glorificar o nome do Senhor. Porque nós, como igreja, irmãos, Paulo vai dizer em Filipenses 2,15, que nós devemos resplandecer como astros no mundo, como estrelas. E é interessante que as estrelas não têm luz própria. A lua não tem luz própria. Nosso brilho não é próprio. O nosso brilho vem do sol. O brilho das estrelas vem do sol. O brilho da lua vem do sol. E Jesus, ele é o sol da justiça. É Jesus brilhando em nós, que nós podemos brilhar como astros neste mundo e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que Deus seja glorificado na sua vida e que você continue firme na presença do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso presbítero por essa aula. A lição de hoje, muito importante. Lembrando sempre aos irmãos o poder da oração intercessória. O apóstolo Paulo intercedendo pelaquela igreja. Também a lição de hoje trazendo esse convite para que tenhamos alegria na oração e alegria também na oração intercessória pelos nossos irmãos. Nós falamos na aula ali anteriormente sobre a importância que essa lição tem justamente para esse período que nós estamos vivendo, de privações, de restrições, cada um aí em sua casa, mas vamos sempre orar pelos nossos irmãos. Eu quero convidar você aí em sua casa para que você tenha no seu coração esse sentimento.
Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, ore pelos seus irmãos, pelos irmãos da sua igreja, pelo nosso país, pelas pessoas que estão precisando. Quando você ora por essas pessoas, Deus abençoa a vida das pessoas e também abençoa a sua vida. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos muito felizes por estarmos mais uma vez aqui transmitindo essa aula aos nossos irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui no templo. Eu quero convidar aqui o presbítero Lucas Fernandes, que estará orando, agradecendo a Deus, encerrando essa aula. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos novamente aqui, trazendo essa lição aos irmãos, o ensino da palavra de Deus. Então, os irmãos, fiquem em paz, Deus abençoe vocês de maneira especial. Quero convidar aqui o nosso presbítero para estar orando e nos despedindo em paz com a bênção apostólica. Amém. Graças a Deus, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, louvando a Deus por mais um EBD que nós estamos participando, levando a palavra de Deus a você que se encontra impossibilitado de estar na casa do Senhor. Se eu ressaltar algo, eu fiquei muito emocionado com o testemunho contado pelo nosso presbítero Jessé Patrício, a despeito da sua mãe. Eu confesso que há muito tempo a gente não ouve um testemunho desse, eu me emocionei bastante, senti a presença de Deus, é uma alegria. Eu irei orar nesse momento, logo após eu irei convidar meu pastor presidente, pastor Otávio, aproveitar que ele está hoje cooperando conosco e ele irá nos despedir com a bênção apostólica. Amado Deus, eterno e soberano Pai, quero te louvar, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou, meu Deus, de mais uma vez poder levar a Tua palavra por intermédio da internet ao seu povo, meu Deus, que está impossibilitado por conta da pandemia de estar na Tua casa. Peço, meu Deus, que assim como foi pregada a Tua palavra aos corações dessas pessoas, que eles possam sentir a Tua presença, assim como eu senti, e que o Teu poder possa, meu Deus, reinar em cada lar a qual essas palavras possam adentrar. Pai, esteja conosco, nos abençoando, nos livrando, meu Deus, desse vírus que tem assolado a população, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, muito obrigado por tudo que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pastor presidente, estará nos pedindo com a bênção apostólica, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, um digno superintendente da EBD, que alegria pelo vosso cuidado de manter o princípio da educação espiritual teológica no meio da casa de Deus, coisa que muito precisamos, ainda mais nos dias atuais, em que Daniel e seus homens estão sendo obrigados a parar de orar ou então ir para a cova dos leões. A Bíblia nos ajudará nesses momentos de embates que temos pela frente. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, abençoando toda a nossa família, a nação brasileira, nos guardando de todo mal, e todo o povo de Deus diga... Amém. 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 Deus abençoe.